Olá pessoas! No vídeo de hoje eu vou tentar mostrar pra vocês como vocês conseguem aproveitar materiais, sobras de materiais que vocês têm aí, pra fazer brindes e lembrancinhas baratas. Uma coisa que vocês já sabem é que eu não jogo nada fora, eu sempre guardo todos os restos de papelão, restos de papel, porque eu sempre sei que eu posso aproveitar aquilo ali para alguma coisa. Então a ideia hoje é exatamente essa, usar esses pequenos restos que a gente tem de material para poder fazer produtos pequenininhos que te ajudam a não só aproveitar esse material, mas também a ganhar um pouco mais de dinheiro, porque você pode vender como produtos pequenos, ou você pode simplesmente dar como brinde para os seus clientes numa compra de valor X mínimo, né, ou qualquer coisa do tipo. Eu vou aproveitar então restos de papelão que eu tenho aqui, restos de papel de miolo também, de pequenos refilhos que eu tenho, resto de linha, resto de papel colorido também para fazer guarda. A única coisa que eu não vou conseguir aproveitar é o revestimento. Como em, 95% dos meus cadernos eu faço com capa de papel que eu desenvolvo, imprimo, etc., eu não tenho nada sobrando, porque eu já faço normalmente do tamanho que eu preciso. Então, nesse caso específico, eu imprimi uma folha A4 comum com 4 estampas que eu desenvolvi para poder fazer os cadernos pequenininhos. Então, no meu caso específico, só o revestimento que eu tive que imprimir. Mas com uma folha A4 eu consegui fazer 4 capas, então aí também é uma coisa que é barata. Se você trabalha com capa de tecido, corina, etc, é só você pegar esses restos de revestimento que você tem aí e usar esses mesmos. E mesmo se você trabalha com capa de papel, que nem eu faço, você pode fazer esse desenvolvimento aí, uma única folha A4, você imprime 4 caderninhos e fica super barato, não é nada que vai ficar caro, considerando que você já está aproveitando o resto de material de outras coisas. Então é basicamente só isso aí que você vai ter que fazer do zero. Essas estampas que eu estou usando nos cadernos de hoje, eu desenvolvi na live que eu fiz essa semana, na quarta-feira, que foi uma live de criação específica de festa junina, que eu mostrei algumas ideias de como criar essas estampas e tudo mais. Essa live ainda vai ficar liberada até amanhã, no domingo. Depois disso, ela sai do ar, ela fica liberada só para alunos do curso completo, mini curso de criação, membros do canal e do clube exclusivo de níveis Moleskine e diagramador. Então você também tem a oportunidade de assistir essa live depois, se por um acaso você estiver assistindo esse vídeo aqui depois da data que ela saiu do ar. E esses arquivos também vão ser os que eu vou enviar para os membros do clube e do canal. Todo mês eu tenho arquivos digitais que eu disponibilizo para esses membros. Cada nível tem uma quantidade diferente de arquivo que recebe e você pode escolher aí qual nível você prefere para ter acesso à live e também a esses arquivos. Qualquer dúvida é só mandar mensagem que eu explico direitinho como é que funciona. Deixa seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e clica no sininho para ativar as notificações e me sigam também nas redes sociais para vocês ficarem por dentro de todas as lives, de todos os conteúdos novos, de arquivos digitais que eu disponibilizei para os membros, de eventos gratuitos que eu faço, de abertura de turma e etc. Tudo que vocês precisam saber estão nas redes sociais, Instagram, Facebook, aqui no próprio YouTube, no TikTok, no canal do Telegram. Então tem várias possibilidades aí para vocês saberem de tudo que tá acontecendo. Mas então bora pra mesa para passar para a parte prática. Para fazer as capas, eu imprimi 4 das estampas que eu fiz na live de quarta-feira em uma folha A4, papel 750 gramas. Você pode optar por fazer em papel fotográfico se quiser, mas eu não achei que tinha necessidade para esse projeto específico, porque o papel fotográfico encarece o projeto, além de ser necessário que você faça a laminação. No caso dessas capas, eu optei por fazer a proteção com a cera microcristal da loja da Nádia, que é mais barata e mais acessível para a maior parte das pessoas, porque não é necessário comprar um maquinário como é preciso no caso da laminação. A cera é uma pasta que você passa em cima da sua capa depois de seca, em movimentos circulares, como se você estivesse passando mesmo a cera no chão da sua casa. Você precisa ter cuidado para não distribuir a cera de forma desigual, deixando manchas, mas é relativamente fácil porque a capa vai mudando um pouco de cor à medida que você passa, então fica mais facilmente identificável onde você já passou. Depois você deixa secar e passa o pano uma segunda vez, agora seco, apenas para lustrar e deixar brilhante e protegido. Esse tipo de proteção não é igual à laminação, mas funciona muito bem também, principalmente na proteção contra a umidade. Enquanto a capa terminava de secar, eu passei para a preparação dos papelões. Peguei vários restos de tamanhos diferentes que eu tinha aqui para fazer o corte no tamanho final. Para isso eu usei o gabarito da loja da Nádia, que tem 3 medidas já prontas para cortar, 55, 45 e 10 milímetros, que são respectivamente a altura, a largura e a lombada do caderninho. O gabarito inclusive já tem a ordem de corte marcado ali, com primeiro, segundo e terceiro, mas às vezes eu mudo essa ordem e faço primeiro a largura e a altura para depois fazer a lombada, dependendo do tamanho de papelão que eu tenho disponível para aumentar o meu aproveitamento. Papelão cortado, separei cada uma das capas e virei ao contrário para começar a montagem. Coloquei o gabarito e os papelões ainda soltos para ter certeza de que estava tudo cortadinho certinho e encaixando. Depois fui tirando cada papelão separadamente, passando cola e daí virando novamente na posição correta.
Com todos colados, vim com meu estilete e cortei as sobras do papel para fazer as abas. Tirei o gabarito, rebati para o outro lado e daí fiz a mesma coisa. Para colar as abas, fiz a mesma coisa de sempre. Passei a cola e depois virei a capa por cima da aba para ter um acabamento melhor. Mas, diferente do que eu costumo fazer, esse gabarito tem um canto de fio de cabelo, não de bibliotecário, então eu dei uma amassadinha ali na pontinha antes de passar a cola e virar, garantindo também um acabamento mais bem feito. Depois, para o fechamento com a guarda. Primeiro, eu medi o tamanho final que a minha capa ficou, para ver o melhor tamanho do papel de guarda. A capa ficou com 11,1 por 5,5 centímetros, então fiz a minha guarda 4 milímetros menor, 10,7 por 5,1 centímetros. Também aproveitei uns restos de papel colorido que tinha aqui, inclusive Color Set, que é um papel de massa branca que eu não gosto de usar. Mas, como esses caderninhos têm o objetivo de aproveitar material e serem baratos, não tem muito problema. Para colar, mesma coisa de sempre, passei a cola no papelão até chegar quase nas beiradas e depois complementei a cola nas beiradinhas da guarda. Alinhei e virei o papel na capa, pressionando primeiro com a mão e depois vindo com a dobradeira para terminar o acabamento. Feita essa capa com lombada, fiz a mesma coisa no modelo de lombada flexível. A Nádia tem duas opções de gabaritos desse tipo, porque aí você opta pelo que preferir. Então eu fiz os dois aqui para mostrar para vocês as opções. O processo não vai mudar, é só realmente essa falta de papelão na lombada. E no caso desse sem lombada, o tamanho é ligeiramente menor, resultando numa capa aberta de 10,7 de largura ao invés de 11,1. Então eu precisei ajustar um pouco o tamanho da guarda, mas nada que faça diferença em termos de custo nem nada do tipo. Capas montadas eu passei para a preparação dos miolos. Para fazer o miolo, eu usei também alguns pedaços de folhas que eu tinha sobrando de refilhos. Usei a minha guilhotina para cortar os papéis nos tamanhos finais de 4 por 5,2 centímetros para fazer os bloquinhos e 10 por 5,2 para os caderninhos costurados, que ainda vão ser dobrados ao meio. A ideia então é fazer 2 bloquinhos colados para os cadernos de lombada e 2 caderninhos dobrados ao meio para os cadernos de lombada flexível, que aí eu costuro direto na capa. Ao invés de fazer os bloquinhos à mão, que nem eu fiz, você pode substituir o miolo por bloquinho de post-it também. Fica um ótimo produto para vender, mas obviamente você teria o custo a mais do bloquinho. Para colar os bloquinhos eu usei o método Double Fan, que eu já ensinei aqui também. Eu bati as folhas para elas ficarem bem retinhas e daí prendi com um binder clip, para não saírem do lugar. Depois foi só passar a cola na lombada para ter certeza de que tudo prendeu direitinho. Eu usei a cola PVA mesmo, mas a cola mais adequada para fazer bloquinhos é a cola de blocagem, como o próprio nome já diz. Enquanto o bloquinho secava, eu passei para a costura dos caderninhos de lombada flexível. Como o caderninho é muito pequeno, não dava para fazer muitos furos, então eu fiz só 3, um central e um para cada lado, a uma distância de 1,5 cm. Fiz essa mesma marcação no bloquinho e também na capa, pegando bem no meio da lombada para ficar alinhadinho. Usando meu agulhão, posicionei a ponta na marcação do furo, fechei o bloquinho em cima da minha mão e atravessei devagar, rotacionando para furar. Depois, para a capa, tive que tomar um pouco mais de cuidado para não atravessar de uma vez e acabar estragando, já que a lombada é relativamente fina. Para a costura, eu usei um resto de linha encerada de tamanho equivalente a mais ou menos 2,5 vezes a altura do caderninho. Optei por fazer a costura chain, ou correntinha, que é uma costura simples e que fica bonitinha. Saindo no primeiro furo, puxei a linha deixando somente uma pontinha para o nó. Depois, puxei as linhas para o lado e voltei para o mesmo furo, puxando até ficar só um loopzinho do lado de fora. Segurei esse loop com o meu dedão e daí saí no próximo furo. Depois, eu entrei com a agulha dentro desse loop para fazer a primeira correntinha. Aí foi só entrar de novo no segundo furo e sair no terceiro. Para fazer a correntinha desse furo, é só passar atrás das linhas anteriores e depois entrar de novo no terceiro furo para finalizar na parte de dentro, dando um nó nas pontinhas soltas e cortando o excesso. Depois que os bloquinhos já estavam bem secos, tirei os binder clips e prossegui para a cola da capa dura. Ele é simplesmente colado ali em uma das partes, centralizadinho no papelão. Daí eu passei a cola no verso, no último papel, e depois só virei o bloquinho na capa, pressionando bem com a mão para prender. Por último, eu arranquei a primeira folha, porque ela já estava meio sujinha de manusear. Para dar o toque final, pressionei a capa para ficar na forma certa, e depois passei a dobradeira na lombada para marcar. E pronto, super simples de fazer.
Eu gostei bastante dos caderninhos, achei que ficaram super legais. É bem mais difícil de você trabalhar com cadernos desse tamanho, porque você tem menos espaço ali de movimentação, né? Então fica um pouquinho mais complexo, mas é uma ótima oportunidade que você tem para poder aproveitar o resto de material, né? Você não joga fora, você ainda ganha um dinheirinho a mais aí, ou fideliza o seu cliente, né? Caso você dê de graça aí como bônus, né? Como brinde, etc. Se ficou alguma dúvida, deixe embaixo nos comentários. E se vocês tiverem sugestão de conteúdo para os próximos vídeos, também deixa aqui para mim. E eu espero vocês na semana que vem.